Bem-vinda, bem-vindo! Esse é o Ritmocast, o podcast da Ritmo Tech, empresa de tecnologia para pessoas. E vamos falar de muita coisa boa, vamos falar de ensino, vamos falar de ensino à distância, o ensino e a tecnologia, vamos falar de e-learning, o aprendizado à distância. Parece ter um timaço de craques que sabem muito e estão buscando cada vez mais conhecimento para saber mais ainda. E, para começar, apresentando a super craque Denise Moreira, pedagoga, mulher que sabe muito de ensino à distância. Bem-vinda, Denise. Muito obrigada pelo convite. Vamos aqui compartilhar experiências nesse cenário aí do e-learning. Show de bola. A minha lateral esquerda, temos aqui o head de conteúdo. Nossa, gente. Isso é chique demais, hein? Caro, hein? Nossa Senhora. Head de conteúdo da Ritmotech, Ricardo Xavier, meu amigo, meu parceiro de tantos projetos. Bora falar de ensino à distância, papai? Bora falar. Estamos aí. Obrigado pela apresentação. Vamos falar bastante de conteúdo. Gosto muito de conteúdo. E é bom nisso, hein? Eu sou. Particularmente. Temos bons debates sobre isso, eu e você. Falar de gente, falar de negócio, de aprender e ensinar à distância e como é que isso melhora a vida das empresas e pessoas, é falar também de João Risse. Bora! Head de Sales. Meu Deus, um homem de vendas. Como é que melhora a vida das pessoas e empresas através dos negócios e que o ensino à distância proporciona para todo mundo. Bem-vindo, João. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui novamente aí no Ritmocast, né? O segundo episódio aqui presente. Tem muita coisa para falar, né? Conteúdo é um assunto, é um tema maravilhoso, né? Então, acho que a gente vai agregar muito valor aqui nessa mesa. Aqui nos podcasts da Ritmo, no Ritmocast, a gente sempre traz alguém que é referência no assunto com muita propriedade e para compartilhar com a gente os aprendizados que tem tido. Óbvio, né, que especialmente em tecnologia e ensino à distância, a gente ainda tem muito para crescer, mas o que a gente já pode compartilhar de experiência baseado no que já se viveu? E para isso nós temos a super convidada, a Denise Moreira, que é pedagoga, uma mulher que já tem uma carreira extensíssima, muito experiente, apesar de só ter pouquíssimos anos em aparência, né? Uma jovem, mas com experiência absurda, gigante, e que a tecnologia veio para ajudar no ensino, as pessoas, empresas, instituições. Ô Denise, conta pra gente como é que apareceu a parada de tecnologia no ensino, você que é uma pedagoga de formação. Isso tem muitos anos, né? Eu já tenho aí 18 anos de formado, você vê que o EAD não é algo novo quando associado à tecnologia, né? Então, quando a gente fala de ensino à distância, há muito tempo isso ocorre, tanto por cartas, por rádio, e hoje agora é internet e N outros canais aí que proporcionam esse compartilhar e essa troca aí no movimento de ensino e aprendizagem. Como é que isso apareceu na sua vida, Denise? Como é que foi a primeira experiência de ensino à distância que você teve? Conta pra gente. Tem muito tempo. Desde a época da faculdade, eu já tive uma disciplina de educação à distância, na pós-graduação também, com disciplinas de educação à distância. E a minha primeira experiência foi numa empresa mesmo de tecnologia, que sempre pensava em softwares, em outras coisas que não eram ensino. Então, agora o acadêmico começou a querer, né, o ensino à distância. Então, eu fui contratada como pedagoga, eu sempre tive esse olhar para o ensino de adultos, para a andragogia. Então, foi a minha primeira experiência lá, associando aí a tecnologia com a educação. Andragogia é que o adulto aprende fazendo. É igual dirigir, gente. Né, Denise? É igual dirigir. A gente aprende fazendo, o adulto aprende fazendo, né? E João, você que é um dos caras de conteúdo da Ritmo, o DNA da Ritmo tem o DNA de Romão Braga Guimarães, falei o nome quase completo do homem, que é uma das referências no Brasil em ensino à distância, nessa parte tecnológica, né, velho? E como é que vocês da Ritmo, que são uma empresa de tecnologia, tem essa competência tão forte, né? Em que papel em que pedaço do time, quanto de e-learning tem na Ritmo?
Hoje, o e-learning, na verdade, a Ritmo nasceu por causa do e-learning. É uma experiência que o Romão já tinha. Eu, Romão, o Pedro, que é o outro fundador da Ritmo, nos conhecemos todos ali em uma experiência anterior à Ritmo, trabalhando com e-learning, com projetos e processos nesse mundo, nesse universo. O Romão ele passou para novas experiências, mas o e-learning não saiu dele. As pessoas continuaram procurando, querendo saber, porque igual você disse, ele é referência hoje nessa área, né, de atuação. E ele falou, poxa, tem tanta oportunidade, as pessoas continuam me procurando tanto, deixa eu tentar um negócio. E ele abriu, junto com o Pedro na época, né, o Pedro ali responsável pela área de tecnologia, então ele é desenvolvedor, hoje CTO da Ritmo. Daqui a pouco ele aparece aqui, viu, gente? E nasceu. Posso te dizer que nem deu tempo dele decidir, né? Ainda não. Mas não, ainda não, assim, eu falei eu acho que foi um processo tão natural na Ritmo de conteúdo, e o Romão, ele tem uma paixão tão grande por isso, inovação, conteúdo, ensino à distância, e-learning, que as coisas foram acontecendo e a gente foi sustentando aquilo da melhor forma possível, né? Com qualidade e entregando. E agora, né, esse último ano, a gente trouxe uma performance assim, gigantesca aí, com o Ricardo aí como head de conteúdo. E é legal que assim, tudo começou através de um sonho, né? Foi uma consultoria. Começou como consultoria. Como consultoria, verdade. E o negócio foi tomando uma certa proporção, aí a gente foi conseguindo, dando sustentação para plataformas EAD, a gente começou a ter time de tecnologia e foi quando a gente entrou para a parte de software house, mas isso aí tá no nosso sangue, né? Tá no sangue. Você que é um homem dos negócios, né, João? Você começa a perceber como é que as empresas vão acordando que o e-learning é algo praticamente inevitável. E aí, como nós temos aqui a nossa especialista em e-learning, a querida Denise Moreira, eu queria aproveitar muito da tua experiência, Denise. Como você já tinha uma experiência de e-learning, de educação à distância, antes da pandemia, conta pra gente como é que você vê o e-learning antes e a partir da pandemia. Como é que você percebe esse boom? O e-learning, na verdade, ele estava já em crescimento, né? Só que a pandemia deu um zoom máximo, né? Potencializou máximo o e-learning, mas é algo que sempre esteve numa crescente. E eu acredito que vai cada vez mais, né? O ganho que eu vejo da pandemia foi o experienciar. Então, mesmo quem nunca fez uma aula online, nunca viu um webinar, nunca participou de nada e tinha certas resistências, né? Hoje ele tem uma experiência para contar. Né? A maioria das pessoas hoje tem uma experiência para contar. Se viu forçado, né? Se viu forçado, teve que participar, não teve fazer desse jeito. O mundo, a gente viveu o mundo através das telas, né? Era casamento online, festa online, tudo era tudo online. As lives do sertanejo, das músicas, né, Denise? Era show online. Meu Deus. Não, teve uma pergunta que eu me fiz esses dias atrás, que a gente, falando sobre conteúdo, lá na Ritmo, eu me perguntei, eu falei assim, cara, quando foi a última vez que eu entrei numa sala de aula para aprender algo? Nossa, é verdade. É verdade, olha que paradigma reverso, digamos assim, se é que existe isso. Eu não soube fazer a conta. Eu não lembro, realmente eu não lembro. Acho que foi na época da faculdade. Eu também não me lembro. Nesse período, assim, de entrar numa sala de aula. A gente evoluiu muitos anos, então, em pouquíssimo espaço de tempo, por causa do advento da pandemia, Tem um dado do IBDI, que é o Instituto Brasileiro de Design Instrucional, que ele fala, em 2019, ele falava que o crescimento do e-learning seria até 2026, ocuparia mais de 50% das faculdades do ensino à distância, né, do ensino superior, desculpa. E com o advento da pandemia, esse crescimento veio de 2020 para 2021. Meu Deus! Então, assim, coisas que aconteceriam em 5, 6 anos, por causa da pandemia, teve esse crescimento em 1, 2 anos. Isso ocorreu, assim, complementando, né, a sua pergunta, uma necessidade das empresas e instituições se adaptarem muito rápido. E encavalou muitas soluções. Empresas que não estavam preparadas para o treinamento à distância tiveram que se preparar. E foi um momento grande para Ritmo, né? Assim, separando bem, que a gente entende que a pandemia não foi algo legal, não foi, né? Querendo uma catástrofe e tal. Mas olhando pelo lado de negócios, teve um boom muito grande na área de learning e educação à distância. Esse foi, se eu não me engano, o terceiro nicho que cresceu mais
durante a pandemia. Sendo o primeiro bioquímica, né, quanto às vacinas e tal. O segundo de alimentação e delivery. E em seguida, tecnologia e essa bola que eu quero rolar para Denise. Eu sou um cara de treinamento corporativo. Antes da pandemia, Denise, eu tinha treinado um total de 0 pessoas e ministrado um total de 0 horas online. E tinha agenda muito cheia. Com a pandemia, ou eu aprendia a brincar um pouquinho com e-learning, ou eu morria de fome. Aí eu te pergunto, como é que você vê essa acordada, esse clique das empresas para o aprendizado corporativo à distância? Conta pra gente. Eu acho que o investimento na educação corporativa vem muito por causa da velocidade que o conhecimento hoje ele é superado. O ensino, o aprendizado, sempre foi necessário ter atualizações. Só que anteriormente era mais demorado, né? Hoje não. Hoje o que você aprende na faculdade, você chegou no final do seu curso, ele já está obsoleto, ele precisa de atualização. Não que ele é insignificante nem inútil, mas ele já precisa de atualização. E aí que as empresas acordaram para isso, a necessidade de um e-learning que é capaz, né, ele consegue absorver, ele consegue mitigar essa defasagem aí com uma capilaridade enorme. Então, as empresas que têm multipolos, né, a gente consegue colocar todo mundo na mesma página de uma maneira muito rápida e com capacidade de relatórios, de linkar isso com os indicadores. É muito mais ágil as coisas. E rolando a bola de novo para ti, já colocando o João e o Ricardo na roda de novo, mas que tipo de mito você acha que esse movimento, infelizmente, de pandemia, ele acabou quebrando do ensino à distância? De expectativa de que isso não vai dar certo por causa desse motivo. Que tipo de mito você acha que acabou sendo quebrado em função da pandemia no ensino à distância? Eu acho que o principal é a questão da qualidade, né? Sempre tinham isso. A educação à distância é menor, é pior, é um degrau mais baixo. E hoje já foi quebrado. A gente tem vários estudos nesse sentido que falam que a educação à distância é sim um ensino de qualidade. Então, um EAD de qualidade corresponde a um presencial de qualidade. Né? Quando a gente fala de não qualidade, independente se é presencial, se é EAD, se for não trabalhado corretamente, não construído de uma forma correta, aí sim nós temos um ensino, do meio, né? Independe do meio. Entendi. Depende do meio, Ricardo, falando de resultado, né? Já que você é um cara de conteúdo, né? E conteúdo não é só um conteúdo de trabalho à distância, mas inclusive medição de resultado. Que tipo de resultado que você conseguiu perceber, seja ele quantitativo, seja ele qualitativo, de exemplo, para desmistificar essa parada de que o ensino à distância era um ensino menor, como disse a Denise? Um ponto importante a se colocar também é a evolução da tecnologia. Né? Antigamente, em pouco tempo, a tecnologia teve um boom muito grande com a internet e tal, então facilitou o meio de transmissão. E um ponto quantitativo que a gente pode colocar é a redução de custos, tanto de tempo quanto de dinheiro, quando você aplica um treinamento à distância. A gente tem um estudo lá na Ritmo, que a gente fez por conta da experiência, que a gente consegue quebrar em 1/4 o tempo do treinamento. Um treinamento que seria em 1 hora, presencial, a gente consegue aplicar em 15 minutos. Né? Ricardo, mas será que o conteúdo perde? Não, o conteúdo não se perde. Aí vem o qualitativo. O conteúdo a gente consegue manter a qualidade do conteúdo, conforme a Denise disse, da mesma forma do presencial. Claro, depende do tipo de treinamento. Tem treinamento que precisa ser presencial, né? Tipo uma brigada de incêndio. Você não vai conseguir salvar uma pessoa de dentro de um lugar pegando fogo pelo computador. Isso precisa ser presencial, mas você consegue no curso de treinamento de brigada de incêndio ensinar as práticas, as boas práticas, as teorias por meio do... Você precisa ser mais objetivo. Eu cansei de ver isso em empresas. Quanto tempo que se leva para treinar um novato? X dias. Tudo isso, se você fosse olhar de verdade, eu tô falando presencial, se você fosse olhar, João, de verdade, cara, não preciso desse tempo inteiro. Isso é diferente de querer encurtar o treinamento porque precisa da pessoa antes. Não, tô falando de eficiência. Exato. Analisar o processo de eficiência de aprendizagem real, né? E como é que você acha que essa parada desses benefícios, eles conseguem melhorar comercialmente a vida das pessoas? Só voltando um pouco aí, depois eu volto para essa, mas voltando um pouco aí na sua primeira pergunta para a Denise, que eu acho que vale até compondo aí com o questionamento do Ricardo,
resultados geram cases. Sim, fato. Né? Fato. E os cases fizeram que impactassem, influenciassem outras empresas a ter a universidade corporativa também. Então, assim, quando a gente fala de ROI, a gente está falando, assim, de uma economia para a empresa. Retorno sobre investimento. Exato, retorno sobre investimento gigantesco. Pô, isso é case. Quando uma empresa vê isso, não é mais pandemia. Aí já se tornou, falou assim, pô, é faturamento da empresa. Sim. Economia. Então você começa a levar por esse lado. Então acho que teve um impacto muito grande também quando a gente mostra cases positivos que tiveram. Então assim, essa transição, né? Só para pegar esse gancho. E olhando de uma forma comercial, agora respondendo aí a sua pergunta, eu acredito que a gente... assim, a gente pode levar sempre muito para resultados. Assim, eu sempre, quando eu converso com o Rick, eu sempre falo assim, pô, eu quero saber o que isso gerou de resultado para aquela empresa, esse conteúdo que foi feito, qual foi a retenção de aprendizagem que teve para essa empresa, para que a gente possa levar isso para as outras, disseminar esse conhecimento, esses resultados para as outras empresas. Né? Acho que essa visão comercial aí que a gente tem. Muito bom. Isso a gente consegue fazer na Ritmo, porque lá a gente tem um tripé de avaliação. Então, tem a avaliação do conteúdo em si, se o aprendiz conseguiu observar, absorver o que foi dado. Uma avaliação de satisfação, se ele gostou ou não do meio, como que ele foi estruturado. E uma avaliação direta de indicador. Então, antes, vamos supor, um treinamento de feedback. Veio essa solicitação de treinar, o que é um feedback, como dar um feedback, porque havia uma avaliação ruim nesse sentido dentro de uma instituição. Né? Vários colaboradores reclamando que não recebiam, ou recebiam e não gostavam. Então, após o treinamento, a gente compara, faz uma outra avaliação e compara a eficácia aí desse treinamento. Qualitativo. A Ritmo, não tem certo nem errado, né? Mas a Ritmo, ela tomou como uma identidade dela de improving business, impulsionador de negócio. A gente conseguir impulsionar aquele projeto ou aquele desafio que está ali dentro. E quando a gente tem essa linguagem, essa visão, a gente se torna parceira e não só uma prestadora de serviço. Né? E aí, com essa visão, a gente sempre tem essa data drive, né? A gente conseguir analisar os dados, analisar as métricas, a gente saber o que está rolando, como é que estão sendo os resultados. Senão a gente torna... Menos achômetros, né, João? No popular, vamos achar menos, né? O americano tem uma coisa muito legal, que o americano, ele não acha nada, o americano, ele mede. Isso é muito diferente. Eu adoro o número porque ele te ajuda a confirmar uma percepção ou para dirimir. Agora, falando de tendência de e-learning, de ensino à distância, o que você tem visto de tendência no mercado? O que você acha que, para a galera que está assistindo a gente, para ficar atento, para ficar atenta de, esse é um bom caminho, ou isso pode surgir, ou esse é um caminho que as empresas têm seguido? O que você consegue contar para a gente de tendência, aproveitando a sua experiência, Denise? Até estava vendo um webinar semana passada e colocaram lá quebra de barreiras, em uma delas, por exemplo, o idioma. Então, você imaginando, estava uma coisa muito futurística, mas eu acredito que vai chegar assim, eu concordei com o palestrante, em 10 anos aí, numa mesma educação à distância síncrona, né? A gente conseguir trocar ideias com pessoas falando diversas línguas e a inteligência artificial vai conseguir suprir isso e colocar, eu quero receber nessa linguagem, em outra linguagem. Então, quebra de barreiras total com a tecnologia, proporcionando a gente participar do ensino globalizado total, saindo até assim dos Estados Unidos, da Europa, em várias outras comunidades. Eu posso fazer um curso coreano. Né? Falar que isso é novidade para mim, super interessante, hein? É uma inclusão. Quando eu vejo esse tipo de, você fala de tendência, é incluir cada vez mais as pessoas e dar a possibilidade delas poderem se capacitar, né? Trabalhamos numa empresa de telemarketing, você sabe como funciona lá dentro. E para capacitar aquele tanto de gente simultaneamente é difícil. Se você não utilizar a tecnologia. Exato. Tem muita gente em home office, né? Aí eu ia trazer esse ponto agora. Porque, assim, não só o cara no posto de trabalho dele, mas na casa dele. Eu ia trazer esse ponto, porque assim, ali a pessoa no ambiente, no escritório, você consegue movimentar as pessoas ali. Agora imagina aquele tanto de gente pulverizado, cada um em um canto. Pra você trazer esse pessoal e tal, vai ser difícil e o custo é muito alto.
Então, a tendência é cada vez mais aumentar esse tipo de tecnologia e fortalecer essa tecnologia. A Ritmo, hoje, ela tem esse tripé de tecnologia, base de dados e conteúdo, né? E isso fortalece muito a área de conteúdo. Eu, como head, consigo contar muito com especialistas em tecnologia para me fortalecer no ponto de editar e customizar e ampliar uma plataforma online. E, em paralelo, eu consigo ter um apoio da área de dados para conseguir levantar esses KPIs e conseguir colocar no dashboard, conseguir colocar em números. Então, potencializar o conteúdo que eu produzo, né? Então, quando a gente vai para o mercado, eu e o João, quando a gente vai nas reuniões comerciais e explicar, a gente consegue apresentar isso. A gente teve um feedback essa semana sobre isso, que um dos nossos parceiros virou e falou, olha, tá difícil encontrar alguém que consiga conciliar todas, ter uma plataforma, ter uma inteligência de dados e ter uma produção de conteúdo em uma única solução e me entregar um único orçamento. E a gente está conseguindo trabalhar e construir isso, sabe? Chegar em um nível de uma complexidade tão alta, que a gente entrega o melhor resultado para o cliente como parceiro. Dá um exemplo, voltando a bola para ti. Vocês lidam com empresas de vários segmentos diferentes, nichos. tá? Claro que a gente está falando de maneira mais abrangente, mas dá um exemplo, não preciso falar o nome da empresa, mas um exemplo de uma empresa, de um segmento que através do e-learning melhorou o seu negócio. Dá um exemplo de alguma aplicação de e-learning que melhorou a vida da empresa e ou dos seus colaboradores. Sim. Eu vou trazer um exemplo de um treinamento que a gente fez de compliance e também CIPAT, né, que é CIPA. Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Nossa, eu lembrei da CIPA. Parabéns, é isso aí. Exatamente isso, cara. Obrigado. Meu Deus. A empresa tinha um custo muito alto com esse tipo de treinamento. E era um treinamento para aplicar para 25 mil pessoas. Meu Deus! Para você conseguir, no caso do compliance, né? 25 mil pessoas, você tinha que deixar elas todas alinhadas na mesma página e estavam espalhadas no Brasil inteiro. O custo disso era muito alto. De você parar os polos e aplicar o treinamento. Então, com a implantação de uma plataforma à distância e a implantação desse treinamento online, a gente conseguiu atingir essas pessoas e diminuir o custo quase 70%. Você tá maluco. Sabe? Isso foi um case que a gente aconteceu entre eu e o Romão ali. A gente conseguiu trazer esse muito case. Muito legal. Sabe? Isso é muito E bom. atualmente na Ritmo, a gente vem aplicando esses treinamentos também para potencializar, por exemplo, resultados internos com relação a KPIs específicos da empresa. No caso do feedback, a gente tem essa situação do feedback, que a pessoa tem uma dificuldade interna de receber feedback e tal. Eu já vou fazer um gancho para uma tendência que a gente está vendo aí no mercado, que a gente já falou aqui no Ritmocast, que você assistiu os episódios anteriores do Metaverso. Uma das soluções que a gente... Peraí. Não perde o raciocínio. Aqui embaixo você vai conseguir acompanhar o episódio em que a gente tratou sobre o tema metaverso. Exato. Aqui embaixo tem informação, para você ver também o episódio do Ritmocast sobre metaverso. Vai. Boa. E a gente está trazendo essa situação do seguinte, uma tendência de trazer uma imersão real para a pessoa. Né? A gente está produzindo uma situação de que a pessoa vai estar numa sala com o VR, que é a realidade virtual, e vai estar recebendo com óculos de VR, simulação realística. Exato, recebendo feedback negativo, uma forma que não deveria ser um feedback, e ao contrário, como deveria ser. Então, o líder que vai estar ali praticando esse ato, treinamento, ele vai sentir na pele quando ele está recebendo feedback que não é tão positivo. Isso, cara, traz uma empatia. A gente traz um pouco do humano utilizando a tecnologia. Então, assim, são resultados que a gente traz quantitativos, igual eu falei, da redução de custo, 70% ali no treinamento, e qualitativo, de você colocar a pessoa no lugar. Imagina, né? fazer isso um por um em todos os líderes de uma empresa que tem mais de 400 funcionários, dentre eles uns 10, 20 líderes. Não ia funcionar isso numa sala com todo mundo. Agora, fazer isso individual ia ser mais difícil. Dentro dessa linha, até fora do roteiro básico aqui, Denise, o e-learning, ele requer também uma espécie de preparação maior para quem vai ministrar do que um treinamento presencial. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esses cuidados pré-treinamento, pré-experiência de ensino, que tem que ter o cuidado com os detalhes do convite, do material, da familiaridade dos alunos com a tecnologia. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Isso é importantíssimo, né? Que é o planejamento do treinamento. Então, para que treinar, por que treinar, quem vai fazer parte, como que vai ser a comunicação desse treinamento, né? As formas de distribuição desse treinamento.
Isso é extremamente importante no e-learning. E aí, eu acho que o que auxilia melhor isso é uma equipe multidisciplinar. É muito importante ter diversos olhares pensando neste treinamento. E todos podem contribuir de alguma forma. Muito bom. E, João, como é que você vê esse pré-treinamento como oportunidade da empresa, ela cativar mais, já que você está ligado a negócio, e a satisfação interna, né? Antigamente, eu cresci profissionalmente numa época em que se falava que o chefe manda e não é que manda quem pode, obedece quem tem juízo. No mundo de hoje, em que às vezes o colaborador vai trabalhar de chinelo, de bermuda, em que se preocupa com o bem-estar do colaborador, como é que as empresas podem ver ganhos comerciais em redução de turnover, por exemplo, com essa preparação de por exemplo, treinamentos corporativos? Cara, eu acho que o planejamento, né, como a Denise falou, acho que ele é algo essencial para conseguir ter bons resultados, né? E quando a gente fala sobre preparação do tutor, né, o cara que vai estar, o que é o que o tutor vai estar apresentando e colocando naquele tema, né, por mais que tenha outros modos de a gente trazer o e-learning, mas quando a gente está falando ali de ter um tutor mesmo, vídeo gravado, tem que ter gatilho, até também nos conteúdos interativos também, que não tem a pessoa. Tem que ter gatilhos muito bem colocados, tá? Para que ele cative aquele aluno de forma que o presencial não... o presencial acaba cativando mais, né? Sim. Ele é mais fácil, ele é mais acessível ali. Então, assim, a gente começou a estudar muito, se aprofundar muito em como a gente pode ter uma aderência maior através de gatilhos. O que o tutor vai estar falando? Aí, para isso, né, que eu vejo muito o Ricardo fazendo, e eu acredito que a Denise faz muito também, muito melhor do que eu, mas é o mapeamento, né? Tipo assim, qual que é o mapeamento, a estrutura que vai ter aquele tema? Uma bela bola rolada. Denise, conta para mim uma coisa. No e-learning, o tempo é um fator determinante, porque hoje em dia a gente está muito já com as ferramentas digitais, né? Com o celular, com a televisão própria, a gente ligada à internet. Como é que tem que ser esse tutor? Óbvio que não dá para dar uma resposta que atende a todas as necessidades, existem negócios com segmentos e modelos completamente diferentes, mas o que o e-learning ele tem de exigência diferente com alguém extremamente acostumado com o presencial? Putz, eu ministrava um curso presencial que era muito bom. Que tipo de detalhe faz muita diferença no e-learning para essa pessoa que está conduzindo, está na linha de frente aí? De uma maneira muito popular, gente, é eu deixar a pulga atrás na orelha, o aluno querer aprender mais, sabe? E aí a gente tem diversas opções, colocar desafios, colocar infográficos, colocar cases, aplicação no dia a dia. Então, provoque sempre seu aluno. Exercício online minuto, tipo, vou te dar uma tarefa X, vocês vão ter tanto tempo e já a gente volta aqui. E também colocar, quando tem tutoria, essa questão na prática da atividade dele naquele momento, né? Como você aplica isso hoje, né? Você aprendeu, por exemplo, o conceito de feedback. Que projeto que você consegue desenvolver hoje dentro da sua instituição para melhorar esse indicador do feedback? Ou seja, o treinamento, o e-learning, ele estimula que a experiência de aprendizado ela seja menos um monólogo por parte do tutor. Vocês estão chamando de tutor bonito? Isso vou chamar de tutor também agora. Então o tutor ele tem que ser menos só falante e tem que estimular a andragogia, que é a aprendizagem vivencial, os exercícios online no momento, depois. Exato, mais um papel orientador aí, um condutor, né? E isso a gente fala no Ensino e-Learning, tanto com tutoria, tanto sem tutoria. A forma também, quando a gente ministra um conteúdo que é totalmente assíncrono, sem o tutor... O que é síncrono e o que é assíncrono, para o povo que não sabe, né? Desenha para nós. Síncrono quando está todo mundo conectado na mesma, ao vivo. Ao vivo, né? Online, ao vivo via online. Zoom, Google Meet, Exato. Microsoft Teams e essas ferramentas todas, né? Isso. E o assíncrono quando o aluno aprende ali no tempo dele, né? Já gravado. Já gravado, no tempo dele.
Mas, independente do formato, esse papel aí do orientador, do tutor, de quem está desenvolvendo esse treinamento, é esse. Vamos colocar sempre gatilhos, sempre pulgas na orelha, o aluno não se desvencilhar daquilo ali, ele sempre querer aprender mais. Tem que ser um pouquinho de showman também, né? O showwoman, não é, né, Denise? Um pouquinho. Reinventar é algo que é essencial, uma característica muito essencial. Pra chamar a atenção do povo, né? Porque já que a pessoa está à distância, pro Zap tocar e a pessoa distrair, e esse é um ponto que eu queria rolar a bola para ti, no que tange a produção de conteúdo. Porque na internet a gente é estimulado o tempo inteiro a clicar na próxima coisa e trocar o foco, e estar focado nessa parte do conteúdo tem que ser mais atrativo e tem que ser mais gostoso, viu, senhor Ricardo? Mais prazeroso, a famosa experiência do aluno. Exato. Bom, você falou uma palavra que é importantíssima, que é experiência. E o e-learning, ele é pautado em 4 pilares, né? Quando a gente for entender, esses 4 pilares em conjunto transformam o e-learning que ele é hoje, que é o pilar da comunicação, pedagogia, psicologia e tecnologia. Então, para você conseguir ter um e-learning de sucesso, uma dica, né? Você tem que estar pautado em cima desses 4 pilares. Repete, por favor. Comunicação, pedagogia, psicologia e tecnologia. Maravilhoso. Sabe? Porque vamos fazer um paralelo aqui para você entender como funciona isso aqui. A tecnologia é o meio, é o que a gente utiliza para realizar o e-learning. Então, a tecnologia tem que ter uma boa experiência do usuário, um UX muito bem feito, tem que ter as funcionalidades. O que é UX, para quem não sabe? UX é User Experience, é aquele... Experiência do usuário? Exatamente, a experiência que o usuário vai ter ao utilizar o sistema, ao utilizar a plataforma. Então, a tecnologia tem que estar bem alinhada nisso, tem que ser funcional, ela não pode... Obrigado, João. E não pode falhar. Então, assim, a tecnologia tem que estar funcional ali para atender. Não pode ser maravilhoso, mas ser lento pra caramba. No popular, né? A solução é incrível, mas até carregar a tela aqui... Acabou. Aí o cara saiu, ele clicou no WhatsApp. Né? A pedagogia básica é o ensino. Sem a pedagogia não existe, né? A questão do ensino. Precisa desse pilar ali. A psicologia, pra gente entender. Aí vem esse ponto que você estava falando de gatilhos. A psicologia precisa estar ali para você segurar a pessoa. Poxa, como que eu vou segurar essa pessoa? Como que vai funcionar? E estudar o público-alvo e persona para o seu curso, uma outra dica. Quando você for construir o curso, tem que passar o estudo do seu público-alvo. Não adianta nada você fazer um curso para um menino de 20 anos e aplicar esse curso para uma pessoa que tem mais de 60 que não sabe nem mexer no celular. A linguagem escrita, a linguagem falada, exato, né? A própria plataforma. Tamanho do texto, os emojis. Exatamente, exatamente. E, por último, e não menos importante, a comunicação, que é como você vai apresentar isso para as pessoas. Aí a comunicação está dentro de várias partes ali, que é desde de você comunicar o que vai acontecer, até quando você falou do showman, ensinar o tutor, ajudar o tutor a como se expressar, a como vender a ideia, visualmente a parte do design, a parte da edição. Então assim, cara, se você tiver esses 4 pilares muito bem definidos dentro da instituição ou dentro da empresa, do projeto, você consegue ter um sucesso bem garantido no e-learning. Eu tenho uma... Só um minutinho. Acrescentando aqui o que o Ricardo falou, também é importante ser de diversas formas de objeto de aprendizagem, exatamente por causa dessa multiplicidade que a gente tem hoje, diversidade que a gente tem hoje de pessoas. A gente tem 5 gerações trabalhando dentro de uma instituição. Nossa, é bem então, difícil a gente tem que pensar em tipo geração X, geração Y, geração Z. Aí os millennials entrando no mercado, que são os de 2010 para frente. Exatamente. Então, 5 gerações ao mesmo tempo, uma aprende mais lendo uma apostila, a outra aprende mais vendo um vídeo, o outro precisa de um game, o outro precisa de podcast. Então, a gente precisa realmente de diversificar o máximo possível para atender essa diversidade enorme que a gente tem hoje. Eu tenho uma pergunta aqui, mas acho que vai ser para os dois aqui até poder a gente... que surgiu essa dúvida aqui agora. Tá? Não é mentira, né? Isso é fato que o e-learning, ele traz métricas a mais do que nós tínhamos no presencial. Né? Então, nós temos mais métricas e isso, como consequência, pressiona mais a performance do tutor. Né? Então, se eu preciso de um tutor melhor, né? eu preciso ter um cara melhor do que antes eu não conseguia ver no presencial, né? E como é que está esse jogo hoje no universo, no ambiente corporativo, essa questão assim de performance mesmo para o tutor relacionado a isso? Tipo, eu sei que o filtro, a peneira deve ter diminuído, né? E os tutores
também foram obrigados a ter uma performance muito maior. Como é que foi essa... Então, os tutores estão buscando mesmo esse aprendizado. E, por outro lado, tem a gestão docente, a gestão desse tutor, que também evoluiu muito para isso. Então, determinado tutor é muito bem avaliado no treinamento para analistas, mas ele não é tão bem avaliado para as lideranças. Será que a gente pode trocar esse tutor? Ele é melhor para um lado, ele é pior para outro, ele é mais adequado num determinado setor. Então, hoje a gente tem vários dados para avaliar a performance do nosso docente, e nisso não para culpabilizá-lo, não, mas de fato para colocar ele no perfil adequado, onde como ele fosse é mais um bem jogo visto. esportivo, colocar na Fazer competência. a escalação correta, fazer a escalação sabe? correta. Isso Se ele é mesmo. melhor atacando, se ele é melhor defendendo. Exatamente. É um tutor que é melhor no desafio, nos gatilhos, outro é melhor no conteúdo mais bruto. E a gente Que antes consegue não tinha escalar. muito isso, né? Não tinha. E tinha uma questão também que você precisaria de uma quantidade maior de tutor para atender o presencial. Então, se você tem uma equipe aí de 10 mil pessoas, com um tutor você não consegue atender todo mundo. Né? O tempo ia ser muito grande. Com o e-learning, você consegue diminuir essa quantidade de pessoas e a peneira, igual você falou, diminui e se torna, acaba ficando aqueles que desempenham melhor. Né? Então, o que acontece, né? Essa pressão em cima do tutor, ele realmente aprender e se desenvolver. A gente até participou de uma rodada com uma empresa que eles tratam o tutor como uma celebridade, né? Eu não sei se você lembra que a gente foi lá. Lembro, lógico, com certeza. Então, assim, o tutor, ele acaba se tornando a cadeira de tutoria algo desejável dentro da empresa. As pessoas que estão lá dentro, eles querem se tornar tutor, porque eles querem ajudar a ensinar, porque eles se sentem valorizados, eles sentem a sua capacidade ali sendo valorizada. Então, quando você traz essa ideia de tutoria, a pressão em cima de dados, que aí, fazendo o gancho com o que a Denise falou, cara, eu consigo medir se você está mandando bem. Entendeu? Então, se você está mandando bem, eu vou te segurar. Isso que você falou é tão amplo e tão rico, que é a história do país, né? Que é a revolução pela educação, né? Pelo conhecimento. Exatamente. E eu queria perguntar, especialmente para você, Denise, sobre a parada das redes sociais e o e-learning. Como é que a gente consegue ligar o e-learning nas redes sociais? Como é que as redes sociais podem potencializar o e-learning de uma empresa? Hoje tem pílulas de conhecimento, né? Tem pockets, tá tudo linkado, né? Hoje é todo um hipercampo aí. Então, a gente tem que pensar, inclusive, nas estratégias de comunicação lá no planejamento, linkar com as redes sociais. Então, o seu público-alvo, ele está mais presente em qual rede social? Como que a gente pode utilizar essa rede social para deixar a pulguinha atrás na orelha? Boa. Sabe? Acho que é Muito por legal. aí. Não pode desconsiderar as redes sociais jamais, porque E elas a estão própria totalmente produção de presentes. conteúdo para a rede social. Sim, Você sim. fortalecer o que você vai ensinar. Aí entra o funil de vendas, né, que a gente fala, o inbound marketing, que é você despertar o interesse a partir de um assunto no público-alvo. Você acaba chegando nessa pessoa com eu vou te ensinar como fazer um suco, né? Aí na rede social você ensina a pessoa a fazer um suco de laranja com um morango lá maravilhoso. O cara, aprendi. Aí o cara vai começar a consumir o conteúdo da pessoa ou da empresa. Aí, eu aprendi a fazer suco de laranja, suco de abacaxi e tal, e de repente ele é abordado o seguinte: olha, quer saber mais? Me entrega aqui o seu contato, né, que eu vou te dar um conteúdo mais rico. Aí te dá uma apostila Sim. com 1000 receitas de suco. E Aí nas próprias redes sociais, na mesma rede social, você tem formatos diferentes. Não, o vídeo, Instagram, sua imagem. feed, de story, Story, são perfis, reels, são, né, hoje em filmar na horizontal, filmar na vertical, arrasta pra cima, clica no link, né? O que a comunicação vai fazer para fortalecer o ensino, sabe? Você potencializa a partir de conteúdo. Então você tem que produzir conteúdo, aí aquilo que a Denise falou, visando o seu público, e aí está na parte de análise, né, de planejamento. Agora perguntando para o João. Ô João, a gente tem empresas de tudo quanto é segmento, e algumas empresas ainda veem o dinheiro com treinamento como custo e não como investimento. Você que convive com negócios de cada empresa, você falou há pouco tempo sobre retorno, sobre investimento, sobre ROI. Como é que o e-learning, na sua visão, ele pode ajudar as empresas a enxergar mais facilmente a parada da conta? Investir X,
Lucrei Y. Como é que você acha que você, como um homem de negócios, como é que as empresas podem entender o treinamento, não popular, não como custo, mas sim como investimento, e mensurar isso? Isso foi como é que fala assim, né? O setor do RH não dá retorno para a empresa, né? Boa. RH é custo, RH não é receita, custo, não é isso? Se falava antigamente. Exatamente. Mas isso mudou completamente, né? Então a gente vê isso, que o RH hoje está sendo pressionado a trazer economia. E solução e menos teoria também, né? Porque antigamente os RH que o povo ficava com um papinho de a história da carocha, mas na hora de se envolver do negócio, no resultado, ficava só o povo falando bonito, né, João? Vamos falar a verdade. Exatamente. Mas assim, ponto básico aqui que a gente olha, a gente o seguinte: primeiro, se a pessoa não tem universidade corporativa, a partir do momento que ela incluir a universidade corporativa, o ramp-up dos profissionais novos, o onboarding dos profissionais que estão entrando vai ser muito mais rápido. Então, assim, ele vai aproveitar daquele profissional o que antes... Eu tenho cliente nós temos, né, parceiros que hoje, cara, a dor dele é que o funcionário que ele coloca na empresa, ele leva a partir de 4 a 6 meses para começar a entregar. Olha isso, para começar a entregar real. Então, assim, se você tem uma universidade corporativa onde você consegue... Isso é um risco para o investimento absurdo, né? Absurdo. Um custo barra investimento absurdo. Exato. Isso eu estou falando por conta do home office. Então, assim, você contratou home office, ele depois de 4 meses que ele começa a entregar só. Olha isso. Né? Então, assim, a universidade corporativa vai enxugar isso aqui para 1 mês, 2 meses. Ok. Então, isso aqui já foi um mega retorno que consegue trazer aí, né, como uma pauta aí para ser incluída a universidade muito corporativa. Bom. E tem outras, né? Claro. Agora, para a gente ir encaminhando, para envelopar, para finalizar o papo, eu queria que a Denise desse algumas dicas de empresas que ainda não têm soluções de e-learning. Que dicas, já que você tem um histórico, um conhecimento histórico maravilhoso, que atalhos ou que dicas que você daria para empresas que querem começar a investir em e-learning? Que algumas dicas você pode dar, querida Denise, para comecem, né? Boa! Maravilhoso! Começa, porque não tem isso de não investir em gente mais, né? A disputa aí por profissionais está cada vez mais elevada. Então, a primeira dica é comecem. O que mais? Gente que investe em gente. Você vai crescer seu negócio. Só pegando essa de comecem, que eu acho muito legal, porque às vezes as pessoas deixam de começar porque a empresa é pequena. Exatamente. Universidade corporativa é só para empresas de 1.500 funcionários. Não, gente. Você tem 4, 5 funcionários, você tem que ter uma universidade corporativa lá dentro. Reposição de turnover é mais rápida, mais barata, né? Mas o que mais? Primeira dica maravilhosa. Comecem. Não espera o ideal. Não espera o ideal, é isso, assim. Movimentem isso dentro da instituição. O e-learning começa com trocas também de conhecimento dentro da instituição. Acho importantíssimo quando é colaborativo, quando é coletivo, não ter mais o dono mandando o que vai ser ensinado, né? Que o colaborador também participe do que ele vai aprender. Ele é um produtor de conteúdo também. Ele é também, né, um produtor de conteúdo. Posso dar um exemplo? Assim, eu acho que veio aqui na minha cabeça agora, pegando o gancho do que o João falou, uma empresa pequena. Vou dar um exemplo de um mercado de bairro. Sim. Vou dar um exemplo de mercado de bairro. Como o e-learning pode ajudar o mercado de bairro. O cara contrata uma caixa, um operador de caixa. Para você ser operador de caixa, você tem que entender o básico ali, de fazer conta, manusear o equipamento, o sistema. Cara, ao invés do cara ali sentar, o dono da empresa, sentado lá da menina, ou do rapaz... Parar o trabalho dele. Ele falou, faz isso. Que é estratégico, que não deveria ir operacional. Cara, ele produz um vídeo, ou faz uma apostila, explicando as etapas e dá na mão da pessoa e fala, estuda isso aqui. Você vai estudar e vai praticar, depois eu vou sentar com você, menos tempo,
para tirar dúvidas e te orientar em coisas que você não entendeu. Super legal. Cara, olha, pra você ver, é um mercado de bairro que o cara pode ter 3 funcionários, que é ele, Lindo. a gessoria e o operador de carro. Ele aplicou o e-learning ali, Lindo. sacou? Lindo. Comecem, entendeu? É a produção. Exato, começa. E não tem isso do grande, do pequeno, é para todo Comece, mundo. estimule aos colaboradores a serem produtores. Do que você falou, do que eu capturei até agora, mas você vai falar um pouquinho mais. Isso. Comecem, estimulem as pessoas a serem produtores de conteúdo. O que mais? Mais alguma Exato. diquinha pra nós? Eu acho também colocar no radar que tecnologia que você já tem lá que pode te ajudar. Então, você não tem uma grande plataforma, não tem dinheiro para investir nesse nível ainda, mas o que você tem? WhatsApp. Vamos partir do que você tem. Exatamente. Um WhatsApp, uma rede social. Como que vocês vão começar a compartilhar, a trocar essas informações? Para depois ir mais profissionalizando isso daí. Mas não pode ficar parado, esperando o mundo ideal, até eu ter dinheiro para ter uma plataforma, até eu ter dinheiro para ter isso, até eu ter aquilo. Não, comece. Exatamente. Lindo. Exatamente. Lindo, lindo. Gente, maravilhoso. Eu queria que vocês dessem as últimas considerações de todo mundo, a começar de você, Ricardo, da mensagem final que você quer deixar para quem está vendo esse podcast sobre ensino à distância. Gente, o ensino à distância não é complicado. Ele é mais simples do que parece. O povo coloca muita dificuldade por conta das tecnologias, mas não. Quando você olha para o ensino à distância com carinho, pensando nas pessoas, você entende que é simples e dá para começar rápido, sabe? Então, essa é uma dica que eu deixo para vocês também, o encerramento aqui. Prestem um pouco mais atenção no que dá para fazer. Aí funciona. Lindo. João. Eu vou sair até um pouco do Elane, mas pegando nesse gancho também, Boa. é assim, seja ensinável. Eu acho que às vezes eu vejo muita gente sendo obrigada a estar ali, sendo que aquilo é pro próprio bem da pessoa, né? E a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, né, a gente nasceu com 2 ouvidos e uma boca, né? Então a gente precisa escutar mais e falar menos. Então o Elane, cara, ele tá ali, ele foi criado, ele tá sendo criado, ele tá sendo entregue para nós de forma riquíssima, né? Tudo ali é rico, cara. A informação, eu acho que vou até colocar um ditado aqui, uma analogia que eu achei super legal. Se eu tô com sobre conhecimento, se eu tô com um saco de pão aqui, tá? Tô com 2 pães, e eu encontro com você no meio do caminho, e eu quero repartir esse pão com você, eu pego um pão e entrego para você, certo? Na hora que você vai embora com um pão e eu vou com um pão, certo? Sim. Agora, se eu estou com 2 ideias de conhecimento, eu chego, encontro com você e compartilho as 2. Você vai embora com 2 e eu vou embora com 2. Muito bom. Então, cara, isso é magnífico. Muito bom. Conhecimento é perfeito. Show. Pra gente envelopar esse papo, Denise, que mensagem que você deixa pra quem tá vendo esse Vou deixar a podcast? pergunta. Ah, tá. Pulga O que traseira. você vai fazer agora? Lindo! Né? Assim, qual é o primeiro passo para implantar a educação corporativa na instituição onde você está, na empresa onde você está? Coloca isso como meta, convida o coleguinho do lado para pensar e movimenta. Saia do lugar. Eu sugiro procurar o João ali da Ritmo. Ah, Dá um bom começo. Dá um toque no João que ele vai te ajudar com isso. Boa. Galera, esse foi mais um Ritmocast, o podcast da Ritmotech, uma empresa de tecnologia para pessoas. Aí, vamos dar aquele Tchau. muito obrigado. Voltamos a qualquer momento. Siga as redes sociais Valeu, da turma. Ritmo aqui embaixo, tá? Redes sociais da Ritmotech. Obrigado, valeu, galera. Valeu. Até qualquer hora. Valeu. Boa, galera. Nem doeu, Cheers. Denise. Meu gente. Bom, Saúde. Aí a Doeu? saúde Põe pra a nada. mãozinha, quer dizer, coração na boca, Denise. Muito bom. tá tranquilo. Eduardo, Hum. vamos fazer o brinde, no brinde já vamos fazer a chamada? Boa, Acho bem boa, boa. naturalzinho. Vamos lá? Pera aí. Brinde, chamada? Ah, tá. Vai pra brinde, lá. sim. Vamos fazer um brinde. Chama no já que a gente faz um brinde, quer Então, ver? atenção, ó. 3, 2, vai, pessoal. Aí. Cheers. Ah, isso aqui é um brinde ao podcast Ritmocast sobre ensino à distância. Comigo, com o Ricardo Xavier, com o João Risse, especialmente com Denise Moreira. Muito em breve, acompanhe nas redes sociais da Ritmo, um podcast Ritmocast sobre ensino à distância incrível para qualquer tamanho de empresa. Se liga nas redes sociais Ritmotech. Valeu. Isso aí.
Show. Lindo. Aí, garoto. Lindo. Boa, turma! Parabéns, Denise. Tirar uma Muito foto bem. dessa rodada. Muito legal. Qualquer mico, qualquer engasgo. Boa. Aí,